Boa noite, amigos do Facebook da Isco Recife. Estamos hoje aqui para comemorar o dia do aparecimento do Senhor Varaha. O Senhor Varaha é uma encarnação muito importante do Senhor Supremo. Nós vamos ver a história dele hoje. Essa encarnação, ela aparece como um javali, como um porco, e veio para salvar a terra das profundezas do Oceano Garba, onde ela foi colocada por um demônio chamado Hiranyaksha. Hiranyaksha era irmão de Hiranyakashipu. E esses dois demônios, anteriormente, em seu nascimento anterior, seu nascimento passado, eles estavam no mundo espiritual. E eles eram dois porteiros do Senhor Vishnu, de Vaikunta, chamados Jaya e Vijaya. Esses porteiros, eles tomavam conta do último portão que dava para o palácio do Senhor Vishnu. E os sábios, os Kumaras, os 5 Kumaras, eles se aproximaram da morada suprema por causa dos seus poderes místicos, de suas realizações espirituais, e chegaram até o portão de Jaya e Vijaya. Né? Aí, naquele momento, aconteceu que os porteiros não reconheceram que eles eram grandes sábios. Não reconheceram. Acharam que eles eram crianças. Crianças. E a situação ficou bastante complicada. Né? E tanto que eles amaldiçoaram os porteiros, né? Foi uma situação bastante desagradável. Aí esses porteiros ficaram temerosos. A maldição era que eles iam nascer na terra, né? Nascer na terra, porque eles tinham que se purificar da sua ofensa. Então, o Senhor Vishnu apareceu no momento e falou que, peraí, vamos pensar direitinho, vocês têm toda a razão, vocês são sábios. Na realidade, a ofensa deles é minha, porque fui eu que contratei eles para serem meus porteiros, né? Eles estão me servindo. Então eu assumo todas as reações dos erros dele para mim. Eu cometi esse erro. Então, por favor, não vamos mudar o que vocês falaram, né? Porque o que vocês falaram são grandes sábios. E eu, Vishnu, Deus Supremo, sou servo dos sábios. Eu adoro os sábios. Aí os Kumaras, né? Eles naquele momento prestaram reverências a Vishnu e sentiram o aroma das flores de Tulasi, dos pés do seu Vishnu, e desistiram de toda intriga e de todo mal-estar. E falaram, não, está tudo perdoado, eles não precisam pagar por nenhuma ofensa. Nós é que não compreendíamos a sua natureza transcendental, pessoal, que você é o Senhor Supremo, mas não é o Brahman. O Brahman vem de você. E agora nós realizamos a sua forma pessoal e só queremos servi-lo. Mas o Senhor Vishnu falou, não, peraí, mas vocês lançaram uma maldição, né? E eu até que estou querendo também ir lá na terra para salvar meus devotos, né? Paritranaya sadhunam, vinashaya chadushkritam. O Bhagavad Gita, Krishna fala que ele vem para proteger os devotos e aniquilar os demônios. E eu também estou com a vontade também de lutar um pouco, né? Então, quem sabe a gente faz algum arranjo. Aí ele disse, tá bom, faz o seguinte, o senhor quer ir, quer encarnar, quer salvar seu devoto, então, aí eles podem nascer 7 vezes como devotos, certo? Ou então podem nascer 3 vezes como demônio. Eles escolhem.
perguntaram, né, a Jaya e Vijaya, o que é que eles queriam, 7 vezes como devoto ou 3 vezes como demônio. Aí os porteiros falaram que, meu senhor, a gente não vai aguentar tanto tempo sem ver sua forma transcendental, sem ver o Senhor. Então eu prefiro nascer 3 vezes como demônios, né? Porque pelo menos a gente volta mais rápido. Aí os sábios disseram, tá bom, então vocês vão nascer 3 vezes como demônio. E aí eles nasceram como filhos de Aditi. Eles nasceram como filho de eles nasceram como filho de Tite. Nasceram como filho de Tite, que era uma das esposas de Kashyapa. Porque Kashyapa, ele ficou incumbido de povoar o mundo, né? Aí ele tinha 2 esposas, uma chamava-se Diti e a outra Aditi, né? Aditi, ela era bem casta, bem simples, bem humilde, mas Diti era muito impetuosa, provocou um relacionamento conjugal com Kashyapa num momento inadequado. E aí a gravidez dela resultou em 2 demônios, e um deles era o Hiranyaksha, que estava predestinado a ser morto pelo Senhor Vishnu, né? Então a Diti ficou muito preocupada, né? Que ela agora era o filho dos Daitas, dos demônios. A raça dos demônios vem de Diti, né? Por isso que eles são chamados de Daitas, filhos de Diti. Então os demônios, esses 2 demônios, eles nasceram como filhos gêmeos de Kashyapa e Diti. E o mais velho nasce depois, né? Porque foi ele que entrou primeiro no ventre, né? E o mais novo nasce primeiro. Então o mais novo era Hiranyaksha. Hiranya quer dizer dinheiro, ouro, né? Então esse demônio, ele gostava muito de ouro. Hiranyaksha. E ele era um dos porteiros de Vaikuntha, né? E a partir daí nós vamos ver como foi que o Senhor Vishnu apareceu, tá certo? Então primeiro fiz essa pequena introdução e agora vamos começar uma leitura com alguns comentários do Śrīmad Bhagavatam. Só a tradução. Verso 1. Shri Shukadeva Goswami disse, ó rei, após ouvir todos esses virtuosíssimos tópicos da parte do sábio Maitreya, Vidura perguntou em seguida sobre o tópico da Suprema Personalidade de Deus, que ele adorava ouvir. Então, os devotos, assim, eles ouvem, né, todo tipo de tópico transcendental, né, que Maitreya estava revelando, né. Então, no capítulo anterior, ele estava falando a criação dos Kumaras, como foi que os Kumaras foram nascidos. Mas agora ele queria ouvir sobre as encarnações de Krishna, que são tão maravilhosamente descritas, né, no Śrīmad Bhagavatam. Verso 2. Vidura disse, ó grande sábio, que fez Swayambhuva Manu, Swayambhuva, o querido filho de Brahma, após obter sua muito amorosa esposa. Então, ele sabia que daí ia surgir o aparecimento de uma encarnação. Por isso que ele perguntou sobre o filho de Brahma, Swayambhuva. Ó melhor entre os virtuosos, o rei original dos reis, Manu, era um grande devoto da personalidade de Deus, Hari, e assim seu caráter sublime e atividades são dignos de serem ouvidos. Por favor, descreve-os, estou muito ansioso por ouvi-los. As pessoas que têm ocasião de ouvir da parte de um mestre espiritual com muito empenho e por longo tempo, devem ouvir da boca de devotos puros sobre o caráter e as atividades dos devotos puros. Os devotos puros sempre pensam dentro de seus corações nos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus.
que outorga liberação a seus devotos. Então, a associação com devotos que estão sempre cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, no mínimo 16 voltas, né? Mas durante todo o dia e todos os momentos, né? Cantar o Mahamantra Hare Krishna, isso é pensar dentro de si, nos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus, pelo menos para Kali Yuga, né? Maitreya disse, esse é um verso muito interessante, né? Não, aqui eu li esse verso, agora Shukadeva Goswami disse, a personalidade de Deus, Sri Krishna, sentiu prazer em colocar seus pés de lótus sobre o colo de Vidura, porque Vidura era muito manso e amável. O sábio Maitreya estava muito satisfeito com as palavras de Vidura e, influenciando-se por seu estado de espírito, tentou falar. O sábio Maitreya disse a Vidura, após seu aparecimento humano, o pai da humanidade, juntamente com sua esposa, dirigiu-se assim ao reservatório da sabedoria védica, Brahma, com reverências e mãos postas. Verso 7. Vós sois o Pai de todas as entidades vivas e a fonte de sua subsistência, porque elas nascem de vós. Por favor, mostrai-nos como devemos fazer para prestar-vos serviço. Então, ele casou e foi com a esposa diante do mestre espiritual para perguntar qual é o serviço que a gente vai fazer. Isso é vida de grihasta, perfeito. Um grihasta, ele faz da sua casa a casa de Krishna. Então, para isso, ele recebe orientação do mestre espiritual, seja Diksha, seja Siksha, para que ele possa cumprir esse objetivo. Verso 8. Ó pessoa adorável, por favor, dai-nos vossa orientação para a execução do dever dentro de nossa capacidade de trabalho, para que possamos segui-lo a fim de obter fama nesta vida e progresso na próxima. Então, só fama nessa vida não é tão interessante, né? A gente tem que buscar o progresso na próxima vida, né? Então, mas também o progresso na próxima vida, às vezes fica mais interessante se tem fama nessa vida, né? Mas o progresso na próxima vida é o principal. Então o Senhor Brahma disse, meu querido filho, ó Senhor do mundo, estou muito satisfeito contigo e desejo todas as bênçãos, tanto para ti quanto para tua esposa. Tens te rendido a mim sem reserva, de todo o coração, seguindo minhas instruções. É assim que o mestre espiritual fica satisfeito com o discípulo, né? Quando ele está rendido sem reservas, né? E seguindo a ordem do mestre espiritual, seguindo as suas instruções. Ó Rei, teu exemplo condiz inteiramente com a atitude de um filho na relação com seu pai. Esta espécie de adoração ao superior é necessária. Uma pessoa que está além do limite da inveja e que é sã, aceita a ordem de seu pai com grande deleite e a executa com máximo empenho. Assim, isso em relação ao pai, mas a mesma coisa em relação ao mestre espiritual. A ordem do mestre espiritual a pessoa tem que estar além do limite da inveja, né? Então, porque às vezes a gente não quer servir o mestre espiritual ou o superior, porque a gente sente inveja, né? Sentimos inveja. Então a gente tem que sair desse limite da inveja. E
executar a ordem com deleite, com prazer e com o máximo empenho. Aí sim. Aí ele diz que teu exemplo condiz inteiramente com a atitude de um filho ou de um discípulo, né? Uma vez que és meu filho muito obediente, peço-te para gerar filhos qualificados, como tu no ventre de tua esposa. Governa o mundo de acordo com os princípios do serviço devocional Suprema Personalidade de Deus e, desse modo, adora o Senhor através da execução de Jagya. Jagya quer dizer sacrifício. Então, Swayambhuva era o rei do universo. Então ele tinha que governar o universo segundo os preceitos das Escrituras, sem especular. Sem especular. Então, verso 12. Ó rei, se puderes, dá a devida proteção aos seres vivos no mundo material. Esta será o melhor serviço a mim. Quando o Senhor Supremo perceber que és um bom protetor das almas condicionadas, certamente o Senhor dos sentidos ficará satisfeito contigo. Então aqui ele está dando instruções para um rei, né? Um rei ele tem que dar proteção, tá, a todos os cidadãos, né? Proteger os cidadãos, todos os cidadãos é o dever do rei. E se ele cumpre com isso, então a Suprema Personalidade de Deus fica satisfeita com ele. A Suprema Personalidade de Deus, Janardana, Senhor Krishna, é a forma para aceitar todos os resultados do sacrifício. Se ele não é comprazido, então o esforço que alguém faz visando ao avanço é inútil. Ele é o eu último e, por isso, aquele que não o satisfaz certamente negligencia seus próprios interesses. Então, o caminho é a satisfação do Senhor Vishnu, que ele fica satisfeito se você executa propriamente seu dever. Cada um de nós tem um dever, tem uma missão. Então, a gente tem que descobrir e executar para satisfazer o Senhor Vishnu, né? Srimano disse: ó Senhor Todo-Poderoso, ó Matador de todos os pecados, hei de guiar-me por vossa ordem. Agora, por favor, deixai-me conhecer meu lugar e o das entidades vivas nascidas de mim. Aí ele quer saber mais especificamente, né? Ó Mestre dos semideuses, por favor, tentai erguer a terra que está mergulhada na grande água, porque este é o lugar de residência para todas as entidades vivas. Isso pode ser feito por vosso esforço e pela misericórdia do Senhor. Então, como ele ia cuidar de todas as entidades vivas, proteger, naquele momento a terra não estava no seu lugar apropriado, ela estava nas profundezas do Oceano Garga. Aí ele pediu a Brahma para erguer essa terra. Maitreya disse então, vendo a terra mergulhada na água, Brahma concentrou sua atenção por longo tempo em pensar como ela poderia ser erguida. Brahma pensou: enquanto tenho me ocupado no progresso da criação, a terra está sendo inundada por um dilúvio e tem descido às profundezas do universo. O que nós, que estamos ocupados no assunto da criação, podemos fazer? É melhor deixar que o Senhor Todo-Poderoso nos oriente. Então, Brahma não sabia o que fazer. Então, nesse caso, ele tem que procurar o superior dele, que é o Senhor Vishnu. Ó impecável Vidura, enquanto Brahma pensava assim, subitamente uma pequena forma de javali surgiu de sua narina. À medida da criatura,
não era maior que a parte superior de um polegar. Então, de uma coceirinha do nariz de Brahma, nasceu o senhor Javali, o seu Varaha. Ó descendente de Bharata, enquanto Brahma o observava, aquele javali situou-se no céu numa maravilhosa manifestação, tão gigante quanto um grande elefante. Então, pequenininho, ele saiu e depois cresceu e foi para o céu. O seu Varaha, e chegou aí o seu Varaha. Maravilhado de observar a fantástica forma semelhante a um javali no céu, Brahma, acompanhado por grandes brahmanas como Mariti, bem como os Kumaras e Manu, pôs-se a indagar-se de várias maneiras. Ficou um pouco confuso Brahma. Acaso seria esta alguma entidade extraordinária que apareceu disfarçada como um javali? Admira muito que ele tenha surgido de meu nariz. Primeiramente, este javali foi visto como não maior que uma ponta de uma polegada, e numa questão de instantes ele ficou tão grande como uma pedra, uma montanha, né? Minha mente está perturbada. Será ele a suprema personalidade de Deus Vishnu? Ele já está desconfiando que essa é uma encarnação de Vishnu. Enquanto Brahma deliberava com seus filhos, a suprema personalidade de Deus Vishnu surgiu simultaneamente como uma grande montanha. A onipotente e suprema personalidade de Deus vivificou Brahma e os outros brahmanas altamente elevados ao rugir novamente com sua voz incomum que ecoou em todas as direções. Então, o rugido do senhor Javali, ele era bastante vivificante para os devotos, né? Pode até ser assustador para os demônios, mas para os devotos ele era bastante vivificante. Quando os grandes sábios e pensadores que são habitantes de Janaloka, Tapoloka e Satyaloka ouviram a aterradora voz do senhor Javali, que era o som todo-poderoso do Senhor, todo misericordioso, eles cantaram auspiciosos cânticos dos 3 Vedas. Então, e os devotos, quando ficam assim em júbilo, né, por verem a deidade, eles fazem kirtana, né, cantam Hare Krishna, dançam. Brincando como um elefante, ele entrou na água após rugir novamente em resposta às orações védicas dos grandes devotos. O Senhor é o objeto das orações védicas, e assim ele entendeu que as orações dos devotos destinavam-se a ele. Então, o Senhor ficou feliz de ver os devotos fazendo suas orações para ele. Antes de entrar na água para resgatar a terra, o seu javali voou no céu, dando chicotadas com sua cauda. Seus pelos duros arrepiam-se. Seu próprio olhar era luminoso e ele espalhou as nuvens nos céus com suas patas e suas reluzentes presas brancas. Aí o Senhor deu aquele show, né? Aquele show que só Krishna sabe dar. Ele era a suprema personalidade de Deus Vishnu em pessoa e, portanto, era transcendental. No entanto, porque tinha o corpo de um javali, procurou a terra
farejando. Suas presas eram medonhas e ele olhava para os devotos brahmanas ocupados em oferecer orações. Então ele entrou na água. Então, primeiro o Senhor deu esse sensacional show para o prazer dos devotos e entrou na água, né? Mergulhando na água como uma gigantesca montanha, o Senhor Javali dividiu o oceano ao meio e duas altas ondas apareceram como os braços do oceano. Ele chorou alto como se orasse ao Senhor. Ó Senhor de todos os sacrifícios, ó Senhor de todos os sacrifícios, por favor, não me partais em dois. Por favor, dai-me proteção. Esse é o oceano, né? Que fez essa oração ao Senhor Javali, que é o Senhor de todo sacrifício. O Senhor Javali penetrou na água com suas patas, que eram como flechas afiadas, e atingiu os limites do oceano. Embora este fosse ilimitado, ele viu a terra, o lugar de repouso para todos os seres vivos, deitada como estivera no início da criação, e ele pessoalmente a ergueu. Aí o seu Javali ergueu a terra das profundezas. O seu Javali muito facilmente pegou a terra com suas presas e levou para fora da água. Assim ele parecia muito esplêndido. Então sua ira cintilando como a roda Sudashna, ele imediatamente matou o demônio Hiranyaksha, embora este tentasse lutar contra o Senhor. Então esse foi o aparecimento do seu Varaha, né? Aí tem a história, que vai ser em outro capítulo, é a luta entre Hiranyaksha e o Senhor Javali, porque quem colocou a terra lá nas profundezas foi Hiranyaksha. E quando ele viu que o Senhor Varaha tinha tirado a terra da profundeza, então tinha desafiado ele, aí ele foi lá lutar contra o Senhor Varaha. Logo a seguir, o Senhor Javali matou o demônio dentro da água, assim como um leão mata um elefante. A face e a língua do Senhor ficaram untadas com o sangue do demônio, assim como um elefante fica avermelhado ao escavar a terra púrpura. Foi uma luta bastante grandiosa. Vai ser descrito mais adiante, mas não nesse capítulo aqui. Então o Senhor, brincando como um elefante, suspendeu a terra na extremidade de suas curvadas presas brancas. Ele assumiu uma coloração azulada, como a da nuvem Tamala, da árvore Tamala. E assim os sábios, encabeçados por Brahma, puderam compreender que ele era a suprema personalidade de Deus e ofereceram respeitosas reverências ao Senhor. Todos os sábios entoaram com grande respeito: ó inconquistável desfrutador de todos os sacrifícios, todas as glórias e todas as vitórias a vós, estais-vos movendo sob vossa forma dos Vedas personificados, e nos poros
de vosso corpo estão submersos os oceanos. Por certas razões, para erguer a terra, agora assumistes a forma de um javali. Ó Senhor, vossa forma é adorável através das realizações de sacrifícios, mas as almas que não passam de canalha são incapazes de vê-lo. O Krishna fala que as pessoas que são duskritina não podem compreendê-lo. Todos os hinos védicos, o Gayatri e outros, estão em contato com vossa pele. Nos pelos de vosso corpo está a grande Kusha. Em vossos olhos está a manteiga clarificada, e em vossos 4 patas estão os 4 tipos de atividades fruitivas. Então, o Senhor de todos os sacrifícios está sendo descrito aqui nesse verso, né? Ó Senhor, vossa língua é um prato de sacrifício. Vossas narinas são outro prato de sacrifício. Em vossa barriga está o prato de refeição do sacrifício, e as cavidades de vossos ouvidos são outro prato de sacrifício. Em vossa boca está o prato de sacrifício chamado Brahma. Vossa garganta é o prato de sacrifício conhecido como Soma, e qualquer coisa mastigável que mastigais é conhecido como Agnihotra. Então aí ele está descrevendo a forma de sacrifício do Senhor de todos os sacrifícios, né? Que é Varaha. Né? Além disso, ó Senhor, a repetição de vosso aparecimento é o desejo de todos os tipos de iniciação. Vosso pescoço é o local para 3 desejos, e vossas presas são o resultado da iniciação e o fim de todos os desejos. As atividades que precedem a iniciação são vossa língua. Vossa cabeça é o fogo sem sacrifício, bem como o fogo da adoração, e vossas forças vitais são a agregação de todos os desejos, o agregado de todos os desejos. Essa é a forma que todas essas coisas que se fala aí têm relação com o sacrifício. Iniciação, oferenda. Então, como o seu javali, a forma do sacrifício está se descrevendo essa forma. Ó Senhor, vosso sêmen é o sacrifício chamado Somatyaga. As realizações ritualísticas da manhã são vosso crescimento. Vossa pele e sensações táteis são os 7 elementos de sacrifício Agnistoma. As juntas de vosso corpo são símbolos de vários outros sacrifícios executados em 12 dias. Portanto, vós sois o objeto de todos os sacrifícios chamado Soma e Assoma, e vós sois cativado unicamente através de Tyaga. Então, para servir o seu javali, Varaha, nós temos que executar bastante Tyaga, Ó Senhor, vós sois a suprema personalidade de Deus, e sois adoráveis
através de orações universais, hinos védicos e ingredientes sacrificatórios. Oferecemos-vos nossas respeitosas reverências. Vós podeis ser compreendido pela mente pura e livre de toda contaminação material, visível e invisível. Oferecemos nossas respeitosas reverências a vós, como o Mestre Espiritual Supremo do conhecimento em serviço devocional. Então, essa forma de javali, além de ser a forma do Senhor de todos os sacrifícios, é a forma dos Vedas personificada. Ó erguedor da terra, a terra com suas montanhas, a qual vós erguestes com vossas presas, está situada tão belamente como uma flor de lótus com folhas sustentadas por um elefante enfurecido que tenha acabado de sair da água. A terra parecia uma flor de lótus nas mãos, nas presas do seu javali. Ó Senhor, assim como os picos das grandes montanhas tornam-se belos quando decorados de nuvens, vosso corpo transcendental tornou-se belo por teres erguido a terra na extremidade de vossas presas. Ó Senhor, para o propósitos residenciais de todos os habitantes, tanto móveis quanto imóveis, esta terra é vossa esposa, e vós sois o Pai Supremo. Oferecemos-vos nossas respeitosas reverências e também a Mãe Terra, em quem investistes vossas próprias potências, assim como um hábil executor de sacrifício até a fogo a madeira arame. Então, através de mantras, o sacerdote não precisa de fósforo, ele ateia a fogo a madeira específica para o sacrifício, que é a madeira arame. Verso 43. Quem mais, além de vós, a Suprema Personalidade de Deus, poderia libertar a terra de dentro da água? No entanto, isso não é muito maravilhoso para vós, porque vós agistes mais maravilhosamente ainda na criação do universo. Através de vossa energia, vós criastes esta maravilhosa manifestação cósmica. A criação cósmica ela é bastante maravilhosa, mas os devotos gostam mais das manifestações pessoais de Krishna, né? Ó Senhor Supremo, sem dúvida, nós somos habitantes dos planetas mais piedosos, os Lokas, Jana, Tapa e Satya. Mas ainda assim, temos sido purificados pelas gotas de água que pingam dos pelos de vossos ombros, com o sacudir de vosso corpo. Ó Senhor, não há limite para vossas atividades maravilhosas. Qualquer pessoa que deseje conhecer o limite de vossas atividades certamente é tola. Todos neste mundo são condicionados pelos poderosos potências místicas. Por favor, concedei vossa misericórdia sem causa para estas almas condicionadas. Somente pela misericórdia de Krishna a gente pode compreendê-lo. De outra forma, não é possível. O sábio Maitreya disse: ó Senhor, o Senhor, sendo assim adorado por todos os grandes sábios e transcendentalistas, tocou a terra com suas patas e colocou-a sobre a água.
Dessa maneira, aí a terra não afundou, porque Krishna deu o poder, né, de imponderabilidade, né, de flutuar para a terra. A personalidade de Deus, o Senhor Vishnu, o mantenedor de todas as entidades vivas, ergueu a terra de dentro da água e, tendo-a posta a flutuar na água, ele regressou à sua própria morada. Se alguém ouve e descreve uma atitude de serviço devocional, esta auspiciosa narração do Senhor Javali, que é digno de ser descrita, o Senhor, que está dentro do coração de todos, fica muito satisfeito. Nada permanece inalcançável para quem satisfaz a suprema personalidade de Deus. Através da conquista transcendental, compreende-se que tudo mais é insignificante. Aquele que se ocupa em transcendental serviço amoroso é elevado ao estágio perfectivo máximo pelo próprio Senhor, que está sentado no coração de todos. Se por ler esse capítulo, assim, a gente satisfaz todos os desejos, eu desejo que o templo aqui de Aldeia tenha muito sucesso, que todo domingo tenhamos um festival com 200 visitantes e prachada de primeira qualidade. Esse é o meu desejo, que isso aconteça, né? E lógico que tudo o que se precisa para isso vai acontecer também, não vai vir do nada. Quem, além daquele que não é um ser humano, poderia existir neste mundo e não se interessar pela meta última da vida? Então só quem não é ser humano é que não se interessa pela meta última da vida. Quem poderia recusar o néctar das narrações sobre as atividades da personalidade de Deus, que por si só podem livrar-nos de todas as dores materiais? Quem é que não quer ouvir o Srimad Bhagavatam? Então, neste ponto, encerra-se o significado Bhaktivedanta do terceiro canto, 13º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado O Aparecimento do Senhor Varaha. Jai Hare Krishna, um néctar que ilumina a nossa noite, com certeza. Quem assistiu toda essa narração explodiu em seu coração um grande êxtase de amor por Krishna. Então vamos agora dar uma olhadinha aqui no Facebook da ISKCON Recife, vamos ver se tem alguém que assistiu a nossa live. Tem uma pessoa aqui presente, vamos ver se a pessoa deixou um comentário, parece que sim, está aqui. Karuna, Hare Krishna, Garahadeva, boa noite, Jai. Então, vamos encerrar essa live, né? Já são 9h18, né? Mas foi muito bom e a gente com certeza vai assim, sonhar com Krishna e ter muita realização espiritual. Jai Hare Krishna. Vamos cantar o Mahamantra Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e encerrar essa live.